Fernando Mauri, gerente de vendas da Inductoterm, já está conosco, já se encontra conosco aqui. Boa tarde, Fernando Mauri, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Fernando? Como vai? Estou bem, obrigado mais uma vez pela parceria da Inductoterm Brasil com o canal Doutor Fundição. Gostaria de parabenizar toda a equipe e agradecer a diretoria, agradecer aí ao Quintana e toda a equipe da diretoria da Inductoterm junto com você, por estar presente, por ser um dos patrocinadores e um incentivador da inovação e da tecnologia para o setor de fundição. Perfeito, conte sempre conosco. Então, agora, para ministrar a sua apresentação, fundição e indução, como melhorar a performance, Fernando Mauri, a sala é sua. Eu vou compartilhar a minha tela. Tá ok? Estão vendo a minha tela, a minha apresentação? Agora sim. Perfeito. Bom, como o Fernando É possível comentou, colocar em tela cheia, Fernando? eu coloquei em tela cheia. Vamos ver se vai de novo. Mais uma vez aqui. Não, é dentro do PowerPoint colocar aquela que é a apresentação que aparece o slide inteiro. Eu pus aqui. Para mim, deixa eu voltar lá. Mais uma vez. Bem, para você que está nos assistindo, durante todos os 3 dias de evento, nós teremos também o sorteio de brindes. Entre eles, nós temos aqui o sorteio do brinde, que é parceria Inductoterm Doutor Fundição, nosso boné. Agradecer a participação do Vinícius Paz, do Deilon Fernandes, direto de Itaúna, junto com a equipe. Um grande abraço à equipe de Itaúna, do Senai de Itaúna, os professores e os alunos que estão nos assistindo nesse momento. Fernando, tem mais de 60 alunos do Senai de Itaúna participando conosco agora aqui. Opa, que legal. É muito legal, um abraço. Lá no Senai Itaúna também. Muito bem. E A vamos tela então... está completa aí agora? Ela aparece... Você está vendo a tela? Eu estou vendo a minha tela completa, com ela aberta completa. A minha aqui aparece como se você tivesse passando os slides, mas teria que não estar completo. Mas ok, vamos continuar? Espera aí, vamos aí. Eu vou de novo só fazer o compartilhamento completo, que eu acho que agora foi. Quase. Ainda não. Você consegue visualizar a sua tela? Você teria que clicar naquele copinho ali para poder aparecer a imagem inteira, né? Naquela partezinha de baixo do slide. Eu cliquei. Bom. Mas a imagem está adequada, a gente consegue sim enxergar, não está tela cheia, mas a gente consegue enxergar. Agora foi? Não, não foi. Não. Bom, vamos seguir então com ela normal. Bom, vamos lá. Então, o nosso tema escolhido é como melhorar a performance de um forno de indução, né? Um forno de fusão por indução. O Fernando já me apresentou. Trabalho na Inductoterm há 26 anos. Iniciei na área industrial, qualidade, e depois vim para a área de vendas. Bom, eu resolvi fazer um exemplo para que facilite a todos os fundidores entenderem possíveis gaps na sua fundição e, com isso, melhorar a produtividade do seu equipamento e a sua performance. Então, entendam como um processo de fusão, a fusão por indução, ela está inserida dentro de um processo de fusão. Então, entendemos que para um forno de fusão fundir, ele tem etapas do processo como entradas e etapas do processo como saídas, ok? A Inductoterm,
ela é, vamos dizer assim, a responsável, a detentora da inteligência para o processo de fusão por indução. Mas os processos anteriores e posteriores somam nesse ciclo todo da fusão. Então, entendemos como um ciclo de fusão tempos produtivos e tempos improdutivos. Se a gente olhar, então, quando um fundidor, ele pensa, vou tirar uma corrida de metal, o ciclo de fusão, ele é composto dessas três fases: a entrada do processo, a fusão e a saída do processo. E aí nós temos a divisão de tempos improdutivos e tempos produtivos. Por que a gente intitula desta forma? Não é que as entradas e saídas de processos são tempos improdutivos, mas pensando em um ciclo de fusão com o equipamento em funcionamento, são etapas que agregam ao processo. Se nós colocarmos uma definição de tempos improdutivos, os tempos improdutivos são atividades necessárias ao ciclo de fusão completo, mas que consomem uma parte de uma taxa de utilização do ciclo da fusão de um equipamento. Ou seja, de uma forma simplista e direta, os tempos improdutivos, quanto menores, sempre melhores. Ok? E se a gente olhar o inverso, a outra parcela que fica entre a entrada e a saída do processo, que são os tempos produtivos, a definição são atividades relacionadas ao ciclo completo de fusão, mas que estão ligadas à eficiência do equipamento, sintonia de carga, entrega de potência do equipamento, ou seja, quanto menos tempo se consumir no tempo de fusão, no processo de fusão, melhor. Então, nós podemos definir ou concluir que um ciclo de fusão é composto da taxa de utilização do equipamento mais o desempenho de eficiência do equipamento. Ou seja, nós temos o fundidor, ele tem que se atentar para esses dois pontos diariamente na sua fundição, que é os pontos a serem atacados para poder melhorar a performance do seu sistema de fusão, que é eficiência na fusão e a redução dos tempos improdutivos. Então, eu agora vou fazer um detalhamento dessas duas atividades para que fique claro aonde o fundidor tem que analisar no seu ciclo completo de fusão. Lá no começo eu coloquei esses três colchetes aí, né? Então, tempos improdutivos, que são as entradas do processo, tempos produtivos, que é a fusão realmente, propriamente dita, e os tempos improdutivos ao lado direito, que são as saídas do processo. E se a gente analisar, nós temos diversas atividades, como carregamento. Ele é um tempo improdutivo, ou seja, quanto menor, melhor. O conteúdo de carga, matéria-prima, quanto melhor ela for, menos ela vai impactar no seu tempo produtivo. E da forma melhor que ela for dimensionada para o seu forno, também vai garantir uma rapidez melhor no carregamento, uma densidade melhor de carga para a parte de entrega de potência e eficiência elétrica. Indo para o ciclo do meio intermediário, tempos produtivos, nós temos entrega de potência, que tem muito a ver com o equipamento, então o dimensionamento do equipamento, eficiência elétrica, confiabilidade do sistema. Não adianta você ter os menores tempos improdutivos e o equipamento está quebrado, o equipamento está parado, o equipamento não conseguir chegar na potência nominal, o equipamento ter problemas de confiabilidade. Então, é fundamental
E as saídas do processo têm a ver com temperatura de vazamento. Quanto menor, melhor. Ou seja, quanto mais just-in-time for, melhor. Tempo de escorificação, que está completamente ligado à quantidade, ao conteúdo da carga, a matéria-prima. O vazamento, propriamente dito, o que eu vou fazer com esse metal? Ele tem que ter um sincronismo no processo. E os tempos de correção, que também estão relacionados com a questão de qualidade de carga, uma carga melhor dimensionada, melhor separada, melhor definida, vai gerar menos necessidade de correção, com isso, menos tempo. Ou seja, quanto menos, melhor. Então, detalhando cada ponto, se a gente olhar, nós temos as entradas de processo como tempos improdutivos, o carregamento. O carregamento ele está muito ligado com tamanho da carga, a taxa de alimentação e a densidade da carga. Então, para um sistema de alimentação mecanizado, que é um item extremamente importante para você conseguir ter uma eficiência melhor no carregamento do forno, é importante que nenhuma peça que for carregada no sistema tenha uma dimensão maior do que 30% do diâmetro do forno. Então, é uma atividade antecedente à fusão, mas que influencia, porque você pode ter impactos mecânicos, você pode ter travamento de carga, e isso vai atrapalhar no seu tempo de ciclo completo. A taxa de utilização do alimentador, né, do carro de carga, ela deve ser suficiente para assegurar entre 65% a 75% da capacidade do forno no ciclo de fusão. Porque se eu fizer mais viagens para carregar ou ter que esperar uma ponte rolante, um ímã, para carregar o meu carro de carga, maior o tempo do meu ciclo. Também vai afetar o sistema. E o sistema, ele tem que ser dimensionado para lidar com a sucata, com a matéria-prima, que é consistentemente disponibilizada. Ou seja, nós temos uma realidade no mercado e isso precisa ser levado em conta. Porque eu posso fazer um sistema que vai me dar um carregamento extremamente eficiente, mas aí eu não consigo aquela carga na localização que eu estou, e aí o meu dimensionamento ele não vai funcionar. Então, esse é o primeiro item de entrada de processo. E o sistema de carregamento, nós vemos, a gente visita bastante, né, fundição, nós vemos de todos os tipos possíveis e imagináveis. Sistema manual, né, um forno no piso, que não é recomendado, né, o recomendado é que o forno tenha uma borda para cima, por questão, inclusive, de anteparo mecânico. Um sistema com latão, um outro sistema com uma calha, um outro com uma abertura por debaixo, muito comum, bem utilizado, e um sistema realmente bem dimensionado. Poxa, Fernando, mas isso custa caro. Deve-se fazer análise, deve-se fazer a conta, porque um sistema eficiente vai te garantir menos quilowatt-hora por tonelada, que é pela plenitude e pelo tempo que o equipamento estiver em funcionamento. Então, é muito importante. O outro ponto importante é a matéria-prima, que está relacionada ao carregamento. Então, é importante que um sistema de fusão e uma matéria-prima, ela tenha a sua densidade entre 1,5 tonelada a 2 toneladas 1,5 a 2 metros cúbicos por tonelada, desculpa. Isso Fernando, vai garantir... Oi? Só uma questão aqui, nós continuamos vendo o seu slide entrada de processo e saída de processo. Procede, é isso mesmo? Agora é matéria-prima. Nós estamos vendo ainda o entrada de processo e saídas de processo. Nossa, que estranho. Deixa eu...
Eu vou compartilhar novamente. Mudou? Continua, agora está em tempos improdutivos, entradas de processo. Matéria-prima, do lado. Matéria-prima. Perfeito. Então, é esse. Então, a matéria-prima, ela é importante que ela tenha uma limpeza, que ela não tenha óleo, que ela... porque isso vai trazer mais escória para o seu processo, vai agredir mais o seu refratário. É importante, se ela puder ser jateada, os canais, né? Os canais forem quebrados, tem vários estudos que realmente verificam o aumento de uma taxa de 1 kWh por tonelada em pelo menos 10%. Então, é importante analisar esses pontos que ficam ao redor do forno de fusão. E pensem bem, uma matéria ruim traz mais tempo de fusão, mais tempo de limpeza, mais ajuste de liga e, consequentemente, mais quilowatt-hora por tonelada. Façam a conta antes de colocar uma carga ruim em um forno de fusão por indução. Extremamente importante essa análise. Mudou meu slide, Fernando? Não mudou, não mudou. Ué? Não mudou? Não. Agora mudou. Ele está tendo um delay bem grande. Agora nós estamos em tempos improdutivos, processo de fusão, eficiência de potência. Sim. E eu estou no modo de apresentação. Para mim aparece o modo apresentação. Eu acho que tá com alguma dificuldade técnica aí que para nós aqui na plataforma está aparecendo o outro modo. O outro modo, que ele aparece ao lado Isso, exatamente. a quantidade de slides. Bom, eu vou diminuir aqui do lado, aumentou um pouquinho aí. Então vocês estão vendo o Isso. meu slide, correto? Perfeito. Então vamos lá. Bom, os tempos produtivos, como eu comentei naquele slide que eu fiz a separação, ele mostra entrega de potência, eficiência elétrica, que tem a ver com tecnologia, confiabilidade e projeto. Então, se nós olharmos, nós temos uma linha do tempo que mostra a evolução tecnológica dos equipamentos. É muito importante que o equipamento tenha a melhor eficiência possível para poder te garantir a geração de energia o mais próximo ao 100%, para evitar realmente perdas no processo. Quanto menor esse número, mais tempo você vai demorar para derreter, porque você não consegue utilizar na sua plenitude a energia que está entrando em relação ao que vai para o forno. Isso falando de conversor. Agora mudou o slide. Correto, Fernando? Agora estamos aqui vendo forno. entrega de potência vendo um forno. Ok, perfeito. Então, só para confirmar. Pontos que devem ser analisados como perda de energia em um sistema. É muito importante a gente manter os conversores na sua plenitude, como eu disse, e com as perdas menores possíveis, que giram em torno de 2 a 3% da inductotérmica, mas vocês têm que analisar outros pontos. Se vocês analisarem a minha informação aqui, as perdas na bobina, natural, é entre 17% a 23% de uma bobina bem dimensionada. Perdas de condução, de 3% a 6%. Perdas de radiação com tampa aberta, de 3% a 6%. Ou seja, de 100% de energia que entra no seu sistema lá na cabine, lá no transformador, entre 63% e 75% é o que vai para a sua carga. Agora, esse número pode ser bem pior. Como? Se você não acoplar corretamente a bobina entre o conversor, esse número vai ser menor.
Se o dimensionamento estiver errado, o tipo de bobina, para o tipo de metal que você está derretendo, esse número vai ser menor. Se o cobre que você está utilizando na bobina não for o correto, não tiver a espessura correta, definida de acordo com a frequência de trabalho, esse número será menor. Se você tiver barramentos de conexão grandes, então a sua perda por condução, a tua perda pela distância, layout, são atividades que você pode agir para que esse número fique o mais próximo destes números que são os números da inductotérmica, que são números altíssimos, porque uma transferência de energia, óbvio, você perde, você tem perdas. E por que na bobina a perda é maior? Porque você tem a questão do aquecimento, né, do refratário, e a água que está passando dentro da bobina, ela retira essa energia, ela ajuda a refrigerar, então ele está retirando energia, por isso que aí o maior número é a perda. Então, a vazão é importante que esses números sejam detalhados pela engenharia antes de uma alteração no seu sistema ou antes de uma modificação ou fabricação de um sistema novo. Aqui, como eu comentei, então a parte de layout é muito importante que ele seja analisado, porque um layout eficiente vai te trazer ganhos na transmissão de energia, muito importante, principalmente em processos novos, que é possível mudar o sistema, fazer da forma correta o layout, né? Em sistemas já existentes, muitas vezes você tem a limitação de espaço, mas nós conseguimos, com a nossa experiência, fazer a melhor posicionamento. E a entrega de potência tem a ver realmente com a questão de eficiência elétrica, eletrônica robusta, e nós aqui temos placas eletrônicas de altíssima confiabilidade, gerenciadores, que vão também garantir com que seu ciclo de fusão ele tenha uma cadência e que você consiga fazer ele da forma mais igual possível de uma para outra. Então, é importante que seja analisado. Nós estamos falando de tempos produtivos ainda. Outro ponto interessante e muito importante a ser analisado é aqui, onde nós falamos sobre a eficiência elétrica, ciclo de fusão versus potência aplicada. Olhem aqui a linha vermelha, que é um ciclo que nós dizemos como perfeito. Ou seja, equipamento correto, sintonia perfeita entre o equipamento e a carga adequada. O segundo, o amarelo, você vê que o equipamento ele demora para conseguir entrar na sua plenitude de potência. O que acontece? Essa energia, esse tempo, essa energia que não foi consumida aqui, ela se reflete em tempo a mais na frente. Então, é uma sintonia inadequada. E o terceiro é pior ainda. Então, você tem um grande tempo para que realmente o ciclo consiga casar a máxima potência, e isso faz com que o teu tempo vai lá para frente. Então, é uma sintonia inadequada com carga inadequada. Então, o que acontece com isso? Se a gente olhar, eu até coloquei aqui os números da mesma cor. Imaginem, um equipamento, um exemplo prático, um equipamento de 1.500 kW com fornos de 1,5 toneladas, extremamente rápido. Se a gente coloca um ciclo de fusão em 43 minutos, e os tempos improdutivos, que são entradas e saídas do processo, igual para os 3 casos, eu aumentei o meu ciclo, correto? O que acontece com isso? Não é que eu estou gastando mais energia, porque, na verdade, eu tive uma questão de perda no início do processo, até que a máxima potência avance. Com isso, eu fiz com que o meu ciclo aumentasse de tempo. Então, você fala, poxa vida, né, de 65 minutos para 58 é tão pouco em um ciclo de fusão, ou de 75 para 58 também são 17 minutos, né, não é nada isso em um ciclo de fusão. Mas vejam só, aqui o exemplo é utilizando uma referência do primeiro caso para o terceiro caso, se nós somarmos quantidade de corridas a mais que eu consegui fazer por dia, porque eu demorei menos tempo, e uma
e com 1,5 tonelada, já utilizando uns 65% de rendimento metálico, nós temos 3,9 toneladas por dia a mais de metal, usando a mesma energia. Com 22 dias, eu consegui 85 toneladas de peça a mais por mês. Os tempos improdutivos se mantiveram os mesmos. É que eu tive demora no meu ciclo de fusão, porque o ciclo não conseguiu atingir a sua plenitude de potência desde o início da fusão, pelos problemas já comentados. Carga, sintonia, equipamento não está correto, está faltando capacitância. Então, é muito importante que isso seja analisado. E os tempos improdutivos de saída de processo? Eu vou avançar um pouquinho para não passar o tempo do Fernando. Temperatura de vazamento. Então, se eu elevo a temperatura de vazamento a mais do que é necessário para o meu processo, por problemas de layout, por problema de distância de metal, de logística, eu com certeza eu estou jogando dinheiro fora, estou jogando energia fora, porque eu estou aquecendo para ele, ao longo do percurso, perder temperatura e chegar no ponto de vazamento de uma forma aceitável para o meu processo de vazamento. Então, é importante que o ciclo se mantenha o mais justo possível. É o famoso just in time. Outro ponto, escorificação. Quanto pior a sucata, mais tempo para escorificar, mais tempo para corrigir. Para derreter 1 quilo de escória, se requer quase 2 vezes mais energia do que para derreter 1 quilo de ferro. Então, será que não é mais fácil limpar um pouquinho a tua sucata antes de colocar no forno e gastar energia? Com isso, existem ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar a performance do forno. Então, isso não tem a ver com a fusão, mas tem a ver com diminuir o seu tempo improdutivo, que são os famosos sistemas de escorificação, os escorificadores que a gente está tendo um sucesso enorme no mercado. Quem usa não quer parar mais de usar. Vazamento. Então, o vazamento ele tem que ser o mais just in time possível, ele tem que ser esgotado o forno completamente, pensar em padronização das panelas de transferência de metal. Você não pode ter um forno de 10 toneladas e transferir em panelinha de 500 quilos. Você está perdendo dinheiro. A cadência no vazamento ela é extremamente importante. E aí, para fazer um fechamento, se a gente olhar aqui, entendam aqui como power on, como se fossem os tempos produtivos, e o power off, os tempos improdutivos, que é carregamento, vazamento, retirada de escória. Então, vejam só, um equipamento que ele foi dimensionado com 600 kW para derreter 1.200 kg por hora, neste exemplo, se ele demora 92 minutos o seu ciclo completo, e ele tem uma taxa de utilização de 48%, isso equivale a uma taxa de fusão de 576 quilos por hora, ou seja, ele foi comprado para 1.200 e ele consegue fazer 576. Pelo problema tanto da energia de mais tempo para derreter, que eu comentei no outro exemplo, de 1.500 kW, como os tempos improdutivos. Então, quanto melhor o tempo de fusão e menor o tempo improdutivo, vão te gerar uma melhor performance e um melhor quilowatt-hora ideal para manter a sua competitividade. Pensem nisso, eu vou estar à disposição no stand, posso tirar dúvidas. A Inductoterm, o futuro é sempre mais brilhante conosco. Nós temos muita tecnologia, muita informação nova. Temos um vídeo do iSense que vai estar sendo passado lá no stand, falando sobre manutenção, falando sobre análises de componentes em funcionamento, fantástico, feito pela nossa matriz. Aqui está meu contato, eu estou à disposição, se vocês quiserem me mandar um e-mail, ou me chamar na minha sala, lá no nosso stand, nós estamos à disposição, e também estou à disposição lá para retirar qualquer dúvida que seja necessária. Obrigado, Fernando.
por mais esse trabalho, obrigado a você por mais essa apresentação dentro do horário, como previsto. Para você que está participando aqui com a gente, então, confirmado aqui o Guilherme Gonçalves, direto de Barcarena, participando com a gente lá um abraço lá ao pessoal de uma grande fundição de alumínio, a maior do Brasil, lá de Cliente nosso aí. alumínio primário. Também agradecer aí o Carlos Eduardo, o Newton Coelho, o José Ferreira, o Deilon confirmando que sim, eles estão lá assistindo e prestigiando o evento Que legal. com os alunos. Então, Fernando, muito obrigado a você. Então, fica aí o convite. O Fernando ele tem uma sala pessoal dentro do evento, né? O Que Fernando tem uma chique, sala hein? pessoal dentro do evento e essa sala ele vai poder receber você como se ele estivesse recebendo na casa dele, né, Fernando? Melhor que em casa. Então é isso, mais uma vez obrigado, e o vídeo do iSense é super legal, se a gente tiver grade de programação, a gente vai colocar ele aqui em algum momento, né, Fernando, durante o programa. Estou à disposição. É isso aí. Então, muito obrigado a você, Fernando, até a próxima, e vamos nos falando, esse foi a Obrigado apresentação aí, do bom Fernando evento a Mauro. todos. Obrigado.